Boa noite, gente. Estamos em mais uma live do projeto Vozes e Danças que Falam. Vou estar aguardando uma das nossas convidadas entrar aqui e pedir solicitação. Hoje a gente vai fazer uma live, né, com a temática Saúde Mental da Periferia e a Herança da Ditadura, com as convidadas Dani Crioula e Tatiana Venturelli. Enquanto ela não aparece ainda, eu vou lendo para vocês a ideia do projeto, né? E é isso. O projeto Vozes que Dançam e Corpos que Falam traz reflexões acerca das mazelas sociais que o povo periférico vivencia cotidianamente, usando a arte como suas infinitas linguagens. Todos assumem o seu lugar de fala, protagonizando suas próprias histórias e de tantas que vieram antes, e tombaram para que os mesmos pudessem ter voz. A obra faz um paralelo com a ditadura militar, questionando o fato de que muitos ainda são ameaçadas por medidas ditatoriais veladas. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, em especial mulheres e pessoas trans. No Brasil, o número de delitos contra as mulheres triplicou, passou de 278.392 registros para 823.127 registros. O mesmo estudo mostra que 8 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio eram negras. Em 2020, o país bateu recorde de assassinatos provocados pela polícia, onde 78,9% das vítimas eram negras. Nos últimos anos, o país volta ao mapa mundial da fome, levando centenas de pessoas a mendigar ossos. O espetáculo é um grito de resistência, a alvorada de um povo que persiste há centenas de anos, que acredita na luta através da arte e enxerga na dor de outros motivos mais que suficientes para entender que estão lado a lado nas trincheiras do enfrentamento. As oficinas de economia criativa estão aí para quebrar a elite, cheia dos cursos de 1 milhão de reais. Faça seu pão, faça seu cookie, faça seu filtro dos sonhos, faça drinks. Vamos nos organizar para acabar com o desemprego. Se o governo só tira de nós, nós nos organizamos. Nós nos autogestionamos, com autonomia e de mão dadas. Não perca as rodas de conversa com os temas saúde mental da periferia e a herança da ditadura militar. E a live de amanhã, que é o apagamento lésbico pelo conservadorismo da igreja. É isso, gente, a introdução do projeto. Eu vou estar mandando uma mensagem aqui para a segunda convidada, para ela entrar, e aí eu faço a apresentação das duas. Você quer que eu vou te apresentar? Gente, enquanto ela não dá um retorno, eu vou ler o release aqui da Dani Crioula, que é a nossa convidada também. E aí ela pode ir falando mais sobre sua história também. Dani Crioula, moradora do Jardim Real, periferia de Jacareí. Cofundadora e presidente do Coletivo de Mulheres Nandi. Cofundadora e gestora do Ilha das Pretas. Coordenadora regional da Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop. Co-organizadora da Batalha dos Trilhos, cofundadora da Rede Latino-Americana de Mulheres Pretas, Indígenas, Trans e Deficientes, produtora cultural, arte educadora, cantora da música preta brasileira, samba de roda e samba de terreiro. Bem-vindo, pode falar um pouco. Boa noite, gente. É que tá muito, tá diferente, né? Porque é a minha filha aqui que tá fazendo esse negócio, e a gente tá na mesma tela. Primeiramente, agradecer as manas que tramparam verdadeiramente dentro desse projeto, né? Corpos que dançam, vozes que falam. Eu acompanhei um pouco, vi muitas das minhas amigas de luta atuar pela primeira vez, Meire, vi a Augusta, que é uma deusa. Então, Minhocão com a sua escrita e todas as outras pessoas envolvidas dentro desse projeto. Parabéns. Parabéns a Nani, né, que está aí ferrenhamente levando esse projeto, independente de todos os problemas e boicotes, porque nós sabemos que temos. E eu sou muito agradecida por estar aqui. Éramos pra gente, era para rolar essa live
há uns dias atrás, não rolou, mas nós somos pau Pereira, né? A gente faz acontecer. Então, por isso que hoje essa live tá rolando aqui na sede do Ilê, né, com a Bruna. Dá vontade de grudar a cara dela, porque é minha filha, né? E eu tenho muito orgulho por ela estar aqui. Independente das nossas lutas diárias, independente do nosso corre diário, nós estamos aqui para finalizar esse projeto, que é um projeto que é muito legítimo. Eu acredito que ele é legítimo. Cada corpo, cada voz, cada escrita, cada noite perdida valeu muito a pena. Cada lealdade, porque eu acredito que a lealdade é algo muito importante. Então, Nani, parabéns, eu estou muito orgulhosa por esse projeto, estou muito orgulhosa por ver isso tá chegando aonde está chegando, independente dos problemas, e que é assim mesmo. Estou muito feliz porque muitos amigos meus artistas, que sempre foi tido como marginais, à beira da sociedade, assim como eu, tiveram sim a disciplina de sentar, de escrever e de ocupar o seu espaço dentro de um espaço que é tão elitizado, né? De ver amigos meus que se não fosse a arte estariam mortos, seria mais um corpo, seria mais uma estatística, seria mais um corpo preto, trans, homossexual ou lésbica se tornando uma estatística. Esse projeto é um projeto que me contemplou muito, embora agora que eu estou aqui, mas acompanhei desde o início, me contemplou muito porque eu vi a roda virar, né? Eu vi o mundo girar e ele gira todos os dias. Tanto que hoje essa live está acontecendo aqui, no Ilê das Pretas, né? Então é um projeto muito legítimo. Então eu queria dar os parabéns para todo mundo que estava à frente, que está à frente desse projeto, todos que estão à frente, todos que participaram de coração limpo, de alma lavada, de mãos dadas, de fato. Eu estou muito orgulhosa de todos vocês, muito feliz, né? Porque isso mostra para a geração que está chegando que o espaço da mulher trans, do homem trans, do gay, da lésbica, daquele que ninguém acredita que é a arte, que a arte ela é resgate. E a arte ela não é só arte de entretenimento, ela é ativismo. Através da arte você denuncia, através da arte você acolhe, e através da arte você revoluciona. E na minha concepção, né, vozes que cantam, corpos que dançam e vozes que cantam, a pura a pura prova que a arte ela resgata, que a arte é para todos. Então, gratidão por estar aqui. Queria pedir que vocês compartilhassem, chamassem geral para estar assistindo. A primeira ideia seria que ia ser passado direto no YouTube, por causa de alguns problemas técnicos, né? E por causa de algumas falhas. Vai ser passado pelo Insta, mas depois vai subir para o YouTube. Então chama geral. A gente está esperando a nossa convidada, né? A convidada do evento que já chegou. E preparem as suas perguntas, o que vocês tiverem para perguntar dentro do tema. Eu acho que vai ser muito importante também. Então, muito obrigada por estar aqui. Gratidão a todos. Olá, Boa noite, Tatiana. boa noite, meninas. Prazer estar com vocês. Nossa, Obrigada. a gente que agradece. Gente, a Tatiana é a nossa segunda convidada. Eu vou estar lendo o release dela e aí, se você puder se apresentar em seguida também. Tatiana Venturelli é psicanalista clínica, membro do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, filósofa graduada no Centro Universitário Internacional Uninter, bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Metodista de São Paulo. Entre seu campo de interesse em psicanálise, encontram-se estudos em relacionamentos abusivos, mulheres em puerpério, mães e subjetividade,
Nascida em Salvador, acredita em sutilezas e tem como missão melhorar a qualidade de vida das mulheres. Pensar e criar estratégias para potencializar o bem-estar mental, físico e social. É o fio condutor da sua vida profissional e pessoal. Fica à vontade, irmã. É isso, gente. Muito obrigada. A Nani é uma querida, né? Então, quero primeiro agradecer a Nani pelo convite e dizer que é uma honra estar com você, Dani, porque eu te acompanhei por um tempo, enquanto eu morei em Jacareí, aí muito tempo. Então, eu já te vi em sarau, nas batalhas. Então, assim, tá junto com você, assim, é uma honra. É uma honra mesmo. E, assim, dizer que ver a sua filha desse tamanho o É, tempo passa, né? eu tô segurando disso, eu quero rir o tempo todo, mas não posso. Pois Mas, né, é. tá, é muito bom. E que, olha só, que como o mundo é pequeno, né? Exato, exato. É um prazer estar aqui. E assim, tô aí para responder aí o que vocês quiserem perguntar, para a gente conversar e fazer isso legal. E dizer assim que a iniciativa, né, a cultura, ela é fundamental no desenvolvimento da subjetividade do indivíduo. Ou seja, para conhecer a si mesmo, para construir a sua individualidade, construir o seu ser, saber quem eu sou, para onde eu quero ir, a cultura tem um papel muito importante. Então, assim, a gente precisa apoiar, seja música, Sim. seja teatro, seja pintura, a cultura em geral, né? E principalmente a periferia, que é tão, 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 tão desprezada pelo governo, né? Tá certo que nós vivemos numa região que é bem privilegiada, Jacareí, São José dos Campos, tem assim um, umas fundações que permitem projetos como esse acontecerem, né? Mas a movimentação nossa, eu acho que é o que faz a diferença, e vocês têm feito isso há tanto tempo aí, né? A Nani, pessoas que estão batalhando para tornar isso real. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, por estar aqui. A gente que agradece. E você falou um ponto muito importante, né, da questão da cultura, né? Eu me lembro que lá atrás, quando eu tinha 3 anos, fiquei no educandário, ali no Campo Grande. E tinha um projeto chamado Pazem, que era para as crianças de 6 anos até 14, se eu não me engano. Onde você ficava metade do horário ali no Pazem, e você poderia escolher os cursos que tinham, né? E depois você ficava na escola. No meu caso, e no caso de muitas crianças pretas e alguns amigos meus que hoje são pontas de lança na cultura, dentro das suas comunidades, como o contramestre baianinho aqui do Boa Vista, como, caramba, eu esqueci o nome dele, o Maicon, né, que é da capoeira e é sambista, mora dentro do predinho no Campo Grande, foi muito importante essa ligação com a cultura, porque todos nós, quando criança, participamos desse projeto. Então, tipo, eu era uma criança de mãe solo, né? E que sofria várias violências dentro da comunidade, que passava fome, que não tinha nenhum tipo de perspectiva, né? Quando eu comecei a participar ali, você tinha acesso a vários cursos. Então, eu escolhi artes cênicas, eu escolhi dança, né? O Maicon escolheu a capoeira, né? E assim, o baianinho escolheu a capoeira. Hoje ele é contramestre, cuida tipo de uma comunidade inteira. Como a cultura, o acesso à cultura da comunidade, ele pode mudar a vida de um indivíduo. Sempre quando eu vou dar palestra nas escolas, eu sempre falo que o professor, o arte educador, ele pode mudar o curso da vida de uma criança. Porque independente de todas as violências que eu passei na minha infância, a perca da minha mãe quando eu tinha 12 anos, e toda a questão da adolescência, e dentro de um casamento que sofria violência, eu descobri a música dentro dessas oficinas. E ali eu descobri que eu cantava. E foi a música lá em 2015, 2014 que me livrou, que me fez conhecer a luta feminista, a luta de mulheres como o Centro Dandara, daí de São José, Marcela, Ângela naquela época. Eu fui cantar num evento onde elas deram uma roda de conversa que falava de ciclo de violência. Então, o que me levou para ali? A música. E quem colocou a música na minha vida?
algum arte educador e algum professor e algum projeto. E a partir dali, 2015, 2016, consegui sair do relacionamento em 2015. Em 2016 foi fundado o Coletivo Nandi. E olha o que nós somos hoje. Mesmo dentro de uma comunidade, mesmo passando todo o perrengue que a gente passa, porque nada muda, as pessoas veem close, mas não vê corre, né? Mesmo passando dificuldade que nós passamos no nosso dia a dia, a gente sabe que nós somos responsáveis pela vida de 1.000 famílias. As mulheres da comunidade dessa e de outras comunidades, elas têm para onde correr, elas têm quem acolha. Na minha época eu não tinha. E através da música eu descobri o Centro Dandara. Então a cultura que chegou para mim quando eu tinha 6 anos, né, 4, 5, 6 anos, ela perdurou pela minha vida e ela foi a ferramenta de emancipação e de libertação da opressão que eu sofria desde quando eu nasci. Porque é algo que não sei como é que vai falar isso na psicanálise, mas é algo que fica, né? É algo que você já passou na sua infância, você passa na sua adolescência, na sua fase adulta e nas suas relações passa, e você corre o risco de morrer dentro dessa situação. Mesmo tendo seu diploma, mesmo fazendo parte de movimentos, mesmo independente, é algo que está implantado e que você precisa se libertar disso. E a única coisa que foi possível para que eu me libertasse disso foi algo que foi me apresentado quando eu tinha 5 anos por uma arte educadora que acreditou em mim, né? Por um professor na escola que acreditou em mim e assim foi indo. Então, como essa essa ideia que você passou agora, ela faz sentido. Porque se existe um coletivo Nandi hoje, se a Bruna existe, se existe o Ilê das Pretas hoje, é porque lá em 84, 85, houve um projeto e houve um arte educador ou uma arte educadora que acreditou em mim. E toda criança que eu vejo dentro da comunidade, eu me vejo quando eu tinha essa idade. Então, como independente dos BO que a gente tem na nossa vida, quando é implantado o amor dentro da gente em algum momento da vida, isso ecoa. E ecoa para o todo, né? E aí foge um pouco do tema, mas sempre lembrando, entender como a cultura é uma ferramenta importante na vida de todas as pessoas, principalmente na vida de crianças e na vida de adolescentes, né? E quando você fala que um arte educador acreditou em você, ele colocou em você acreditar em si mesmo. E Sim, hoje você chegou onde você chegou, porque lá atrás esse arte educador fez com que você acreditasse em si mesmo. Mesmo que naquele tempo você não tivesse essa percepção. E mesmo que talvez durante a sua vida inteira você não, em algum momento não teve essa percepção. Mas hoje você está aí, você confia em você, porque lá atrás alguém acreditou. Então, a alguém. importância é isso que eu falo da construção da subjetividade, do saber quem é você, que lá atrás alguém acreditou em você. Isso é muito importante, isso é revolucionário dentro das É. comunidades. Que é o trabalho que o Ilê das Pretas faz, que o Nandi faz, que o Palmares faz, que é acreditar na criança, no adolescente, quando você entra na vida dele, você acaba entrando dentro da casa, né? E ele tem o poder de mudar tudo que está acontecendo dentro da casa. E ele, lá na frente, futuramente, ele tem o poder de mudar uma sociedade, né? Sim. Então, a cultura, ela é muito poderosa. Por isso a gente vive aí tempos onde as pessoas querem cada vez mais apagar isso e destruir isso, né? Porque é isso. A comunidade, a periferia, independente dos problemas que nós temos, que é a fome, que é a violência, que é resultado de algo construído, nós também temos muitos talentos dentro das comunidades, né? Nós também temos muitas coisas boas aqui dentro. Então, quando a sociedade para a classe média ou o acadêmico ou a pessoa, ou o branco, quando ele para e olha para a comunidade e trabalha para potencializar, não mudar, porque cada comunidade ela tem a sua identidade. E a identidade não pode mexer na identidade de ninguém, mas para potencializar aquilo que já existe, você descobre que aquele ser ele é um universo assim paralelo e extremamente poderoso. É isso que tem nos salvado diante de tantos problemas que a gente tem tido, né? É isso. Muito obrigada pela sua presença e essa fala foi muito importante. Tô Eu que feliz. agradeço. Gente, então, voltando para a questão da live,
A primeira temática que eu pensei em abordar, né, que está aqui também, é sobre a saúde mental da periferia. E aí eu queria que cada uma falasse, de acordo com a vivência ou com o estudo teórico, sobre o que vocês acham disso. Inclusive, quem está assistindo, se tiver alguma pergunta, pode mandar aí, que aí a gente vai avisando as meninas e elas vão respondendo, tá bom? Aí o que for melhor, quem quiser começar. Eu acho que é melhor você começar, né? Por mim, tanto faz. Se quer que eu comece, tudo bem. Por favor, vai. Bastante. A saúde mental, eu vejo que ela é muito, como eu posso dizer, deixada de lado. Porque, veja bem, uma terapia no nosso país, uma sessão de psicanálise, uma sessão com um psicólogo, ela custa caro. E a pessoa periférica, se ela tem o dinheiro para comprar o bujão de gás e para pagar uma sessão de terapia, ela vai comprar o bujão de gás. Porque a sessão de terapia é no mínimo uma vez por semana, então ela não tem esse acesso. É claro que o Sistema Único de Saúde, né, ele possibilita o acesso a uma sessão de terapia, ele possibilita, mas são poucas as pessoas que têm acesso. E nós vivemos um momento em que tanto as pessoas periféricas quanto as pessoas elitizadas, elas não querem tratar as suas dores, elas não querem conhecer o que leva ao desequilíbrio, colocamos assim, desequilíbrio mental. Elas querem chegar no médico e falar, me dá um comprimido porque eu tô com uma dor aqui dentro. Quando se fala em fazer terapia, a gente pensa o quê? Quem faz terapia é louco. Isso é para Uhum. louco. Psicólogo é para louco. Eu não sou louca, eu não preciso de psicologia, eu não preciso de psicanálise. Isso é para louco, né? Agora, quando você quebra uma perna, você não vai num cardiologista, você vai num ortopedista. Por que que quando você tá com uma dor aqui dentro, na cabeça, no coração, digamos assim, que é uma dor da alma, por que que você não pode procurar um psicólogo? Por que que você não pode procurar um psicanalista? Na periferia é mais difícil, né? Existem os projetos, existem as pessoas como eu que fazem atendimento social, existem. Mas existe essa barreira que é o quê? O valor da sessão de terapia é alto, mas também existe a barreira da pessoa que tem esse preconceito. Não, terapia é coisa para louco. Eu não sou louco, né? E aí sofre de ansiedade, tem crise de pânico, tem depressão crônica e acha que tomar o remédio que vai lá no postinho de saúde, o médico passa o ansiolítico, passa o antidepressivo, acha que vai curar. E a pessoa fica 20 anos tomando antidepressivo e não cura. Por quê? Porque ela não precisa de terapia, porque terapia é coisa para louco. Então, é difícil, né? Mas é possível. É claro que é uma luta ainda, enquanto psicanalista, vejo que é uma luta ainda muito grande. Eu queria abraçar muito mais pessoas, mas eu não tenho condições sozinha, né? Assim, conheço pessoas que trabalham, por exemplo, no Dandara, que atendem no Dandara, né? Mas ainda é um trabalho de formiguinha, ainda é Sim. um trabalho de formiguinha, porque muitas pessoas não conhecem o trabalho, né? Pessoas, mulheres que precisam, não conhecem o trabalho do Dandara, ou de outros centros, né? Por isso que é tão importante a gente se unir e falar, olha, existe atendimento em tal lugar, existe tal pessoa que atende, olha, procura, né? Mas é complicado, ainda é muito complicado a saúde mental na periferia. E eu diria que o principal é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, de saber que se você tem uma dor da alma, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um psicanalista, tal, em muitos casos um psiquiatra, né? Porque em muitos casos a medicação é necessária, mas eu vejo muitas pessoas tomando medicação e que poderiam facilmente se curar através de uma terapia.
né, de não falar com psicólogo, mas são um trabalho ainda bem lento, mas a gente não pode desistir, né? É bem trabalho de formiguinha Sim. mesmo, né? E falando tudo isso que a doutora falou, me fez refletir muito, assim, a questão da saúde mental na comunidade. As mulheres pretas, né, ou mulheres brancas e pobres, como a gente acompanha casos de várias, elas não conseguem entender a questão da depressão. Elas correm tanto pelo pão, pela comida, pelo filho, pelo marido, que a gente está no vício, porque elas têm que levar o filho para a escola, senão elas vão perder o Auxílio Brasil. Elas têm tanto o que fazer que elas não conseguem. Isso no caso da minha mãe também. Se de repente a minha mãe passasse por psicólogas na época, ela poderia estar viva, entendeu? E assim é com várias mulheres. Até eu estava conversando com a Nani, que a Nani falou que estava fazendo terapia. Eu falei, Nani, eu não consigo fazer esse negócio, tá ligado? Eu ainda tenho o privilégio, porque através das lutas, né, a gente acaba trombando muita terapeuta, muita psicanalista, muita psicóloga. E ela fala, Dani, a hora que você precisar, a gente tá aqui. Mas eu vou falar a verdade para a senhora. Eu ainda não consegui passar da porta de conseguir me comunicar, sabe? E a Nani por várias vezes falou para mim assim, Dani, vai ter dia que você não vai falar nada. Eu falei, mas mesmo assim, então assim, se eu, que hoje eu sou ponta de luta, ainda tô nesse processo de não conseguir, hoje eu sei que é importante, mas é como se eu fosse mexer numa ferida e ela ia doer muito se eu mexer, só para você ver que complicação. A questão da, da compreensão, né? O porquê que muitas mulheres não sabem. Eu só descobri do Dandara quando eu fui no evento. E não é nem o porquê mas de repente tá faltando, uma falha aí numa questão de divulgação. Eu penso assim, hoje, nós temos vários coletivos no Vale do Paraíba, né, que trabalham a questão da cultura e levam bandeiras com a questão das comunidades, e porque hoje você sabe muito bem que eu vou falar, é verdade. Hoje é moda você dizer que você luta pela comunidade, que você está fazendo as coisas dentro da comunidade. Se, de fato, os coletivos do Vale do Paraíba, isso também é uma cobrança para nós, porque eu não estou apontando, eu estou me cobrando também, né? Todos os coletivos que existem no Vale do Paraíba, de fato, trabalhassem dentro das comunidades, e se trabalham de fato dentro das comunidades, é muito importante que a gente traga para dentro das comunidades esse acesso também, para que as mulheres entendam que ela pode passar por uma psicóloga, que ela não é louca porque ela está passando por uma psicóloga. Que eu sou hipócrita mesmo. Eu peço para as pessoas passarem, a gente encaminha para terapeutas, para psicóloga, mas eu não vou, né? Mas a gente encaminha vítimas de violência, vítima de violência doméstica, vítima de estupro, a Mana que acabou de passar por uma questão de aborto. Nós já sabemos que a gente já precisa encaminhar ela para uma psicóloga, né? A gente passa para psicóloga e também passa para terapeuta. A Maiara Árvore mesmo é uma grande parceira nossa. Todas as mulheres que a gente encaminha para ela, ela tá cuidando, né? A gente tem a Nayara também, que é daqui de Jacareí, é uma psicóloga. Ela também é uma psicóloga que está sempre acompanhando mulheres. A gente, olha, eu preciso que você acompanhe essa mana aqui que ela tá precisando de ajuda. Não, Dani, pede para ir no escritório, pede para vir falar comigo. É uma falha minha, porque até agora eu não fiz isso? É uma falha minha. É uma falha minha comigo. Mas como coletivo, a gente tem feito um esforço muito grande para passar isso para todas as mulheres. Nós precisamos de uma junta maior de psicólogas, de psicanalistas, de terapeutas, né, de mulheres que acolham as nossas mulheres que são vítimas de violência. E toda mulher dentro de uma comunidade é vítima de violência. Se ela não é vítima de violência dentro da casa dela com o companheiro, ela foi vítima de violência no momento que ela teve uma criança. Ou ela foi vítima de violência na infância dela. Ou quando ela vai levar uma criança na escola. Então, assim, se eu for observar, eu como mulher preta periférica, eu sofri violência psicológica e física, hoje física não, mas psicológica desde o meu nascimento, desde quando eu me vejo por gente.
Passei por violência obstétrica. Passei por violência quando ia levar a minha filha, a minha de 15 anos, que é branca. E por 3 meses a professora mandava eu dar recado para a mãe dela, e a mãe dela era eu. Passei por violência, várias violências, e eu nunca parei para poder falar. Hoje a gente tem várias terapias, a gente faz umas meditação, a gente tem a questão do axé, corre pro mato, pra mata, pra cachoeira, mas eu nunca parei para falar com uma terapeuta, a Nani sabe, e ela já viu vários surtos meus, porque eu não consigo falar. Então, independente de tudo que eu faço, eu ainda estou me devendo em relação a isso. Eu ainda não consigo sentar na frente de uma terapeuta e falar para ela tudo, todos os demônios da minha vida até agora, porque eu vou ter que enfrentar eles. E a gente acha que é forte, doutor, e ninguém é forte o bastante. Mas a mulher preta, periférica, pobre, branca e pobre, de comunidade, ela acha que depressão é coisa do diabo que você cura na igreja. A que é de axé, ela fala que quem é de axé não tem depressão. Só que eu passei por uma depressão ferrada em 2018, que eu quase morri. Tentei suicídio 3 vezes. 3 vezes. Se não fosse as minhas amigas, no meu caso foi o axé mesmo que cuidou de mim, eu não estaria viva. Porém, eu entendo que eu preciso fazer uma terapia. Sabe? Que a minha filha precisa, que todos os meus filhos precisam fazer uma terapia. Né? Que todas as mulheres de comunidade, assim como tem o ginecologista, a psicóloga, a psicanalista, o psiquiatra dentro de uma comunidade é muito importante. Porque são pessoas que estão morrendo todos os dias e não percebem. Tem dias que eu não me vejo como, né? Tem dias que eu não me percebo como ser humano, assim. Nós vemos várias, a Nani sabe disso, várias mulheres que estão ouvindo eu falar sobre isso, sabe disso. Tem pessoas que passam por uma situação e falam, não vou fazer tal coisa porque eu estou com trauma, eu estou com medo, eu não estou bem para fazer isso. Se você falar isso para uma mulher periférica, ela vai rir da nossa cara. Vai falar, filha, eu apanhei e tive que trabalhar no dia seguinte. Eu mesmo voltei a trabalhar para sair de um relacionamento abusivo com meu filho de 2 meses em casa, amamentando, ainda com dor. E tive que voltar a trabalhar, consegui um emprego e fui trabalhar. Então, para uma mulher de comunidade, é como se ela não fosse vista como gente. Que já é uma raiz do racismo lá de trás. Quando eles viam os corpos pretos e falavam, eles não sentem dor. Então, quando você chega numa mulher preta, numa mulher periférica, e vê ela como ser humano, ela começa a desabar na sua frente, assim, ó. Porque ela constrói muitas muralhas. E eu também, por mais que as pessoas falam, nossa, Dani, você é cura, eu tô nesse processo de cura, mas é graças à ancestralidade. Só que eu sei que para cuidar, para eu me sentir completa, eu preciso me ver como gente. Mas como se ver como gente dentro de um lugar que ou você come, eu não posso falar, ou eu como, eu pago uma terapia. Mentira, porque se eu precisar de uma terapeuta, eu tenho amanhã. Mas é como se eu não tenho tempo. Nossa, como que eu vou parar para me fazer isso aqui? E eu tô surtando, e a pessoa tá surtando. E aí eu tenho um quadro de muitas amigas que morreram de mal súbito, de câncer no estômago, de câncer de mama, porque a gente luta tanto. Aí eu já tô passando por outro patamar, para as mulheres periféricas que são frentes de luta, como Marielle. A gente cuida como a André Guaraciani, como a Mari Mendes, perdi essa amiga no final do ano passado. Mulheres que são pontas de luta, mas elas não se viam como pessoas, como gente. E nisso a luta acaba matando a gente também. Isso Sim, é perigoso. o que não é falado, o que não se fala, vira sintoma. E o sintoma físico, né? Sim. Hoje não se fala mais em doenças psicossomáticas, mas doenças como tendinite, como câncer, como cefaleia crônica, elas começam na amargura que você guardou ali a sua vida inteira e não colocou para fora. Então, o que você não fala vira sintoma e vira doença. Só que é um problema maior na mulher periférica? Acredito que sim. Mas a mulher na sociedade, eu não vou falar de outros países, de outros continentes, eu vou falar do Brasil, que é um país extremamente machista e misógino.
Então, assim, a mulher no Brasil, ela é treinada, doutrinada desde pequena a não se ver, a não se Exatamente. enxergar. Ela é criada, educada para cuidar do outro. Ela é criada, educada para cuidar do marido, dos irmãos mais novos, do pai, da mãe, dos filhos, mas ela não se vê, ela não se cuida. E isso em todas as classes sociais. É claro que na periferia é muito mais evidente, porque na periferia as mulheres são o único esteio da família. A mulher, ela sustenta toda uma família sozinha. Exatamente. Em que momento essa mulher vai parar para se olhar? Em que momento essa mulher vai parar para se cuidar? Em que momento essa mulher vai parar para se olhar no espelho e falar: não, peraí, quem sou eu? Eu existo. Em que momento? Não sobra, porque uma mulher que tem um filho, e esse filho não deixou ela dormir a noite inteira, então ela cochilou, ela acordou de manhã, já com o filho chorando. E aí ela já levanta, ela já vai cuidar dessa cria. E aí à noite, na hora que ela vai tomar um banho de 3 segundos enquanto a criança dorme, ela vai lembrar que de manhã ela não escovou o dente. Ela não Uhum. passou um pente no cabelo. Então, em que momento essa mulher vai parar para olhar para as feridas dela? Quando você diz que é difícil, você não está preparada para fazer terapia, ninguém está. Porque mexer com as nossas feridas é devastador. É você olhar para feridas que você escondeu a vida inteira e abrir, rasgar e se deparar com aquilo e falar: e agora? Muitas pessoas no meio da terapia não voltam. Param, não voltam. Por quê? Porque tá doendo demais. E aí a pessoa fala Pois assim: é, eu vim fazer terapia para ficar bem, parece que eu tô pior. é verdade. Então, é assim, não é um privilégio seu não estar preparado para fazer terapia. Ninguém tá. Ninguém tá. Que em algum momento na terapia a gente vai falar: cara, eu tô pior. Não, se eu tô fazendo terapia, eu tô pior. Não tô melhorando, tô pirando. Né? Então, isso é comum. Mas é Eu tô, complicado mesmo. eu tô rindo de desespero, porque é isso mesmo. Provavelmente, isso que vai acontecer. A pessoa tá surtando, né? É isso que vai acontecer. E E assim, eu posso falar com propriedade, porque para cuidar do outro eu tenho que fazer terapia também. Entendeu? eu tô rindo de desespero. Porque eu fico imaginando, assim, ó, é muito complicado. E assim, as sessões, muitas mulheres que procuram a gente, que falam dos problemas delas, eu já encaminho, porque aquilo acaba ficando com a gente também. Hoje eu entendo que nada, as coisas não são minhas. Lá no início, 2016, 2015, 2016, a gente trazia muita coisa pra gente. Então, tipo, muita coisa pra gente. E aí hoje eu entendo que isso não é meu, isso é do outro. Mas eu aprendo isso lendo. Eu leio, e aí eu tenho medo, porque se eu começar a fazer terapia, vai ser um caminho sem volta, né? Porque você mergulha e vou falar pra você, eu tenho medo de verdade. Todas as minhas amigas já falam, Mayara sabe, Nayara sabe, várias psicólogas, minhas amigas, eu fico, gente, não é agora. Mas eu sei que vai ser um momento. E que quando isso acontecer, vai ser algo que eu vou mudar a minha realidade, a minha visão das coisas, né? Porque, e se pra mim é complicado, você imagina pra outras mulheres da comunidade. Então a gente tem que reeducar. Eu ainda tô no processo de auto-reeducação, de entender que eu sou um ser individual e que eu preciso de cuidados e que eu não sei de tudo e que eu preciso parar o mundo. Tem dia que eu acordo, eu tenho várias crises, assim como a Bruna tem, e a gente tem várias crises. Quando eu tô em crise, ela fala: mãe, calma, respira, você não precisa fazer isso aqui hoje. Hoje eu tenho o privilégio de ter alguém para chegar em mim e falar para mim fazer isso. Sabe? Porque antes, quando eu era pequena, eu nunca tive. E a gente acaba trazendo isso, né, pra gente, a autoculpa. Isso acontece muito com todas as mulheres. Era esse ponto que eu tinha esquecido. Nós temos dentro do nosso meio amigas, nem todas moram na comunidade, e muitas têm amigos, homens, que têm problemas com as suas mães, que não conseguem entender o que a mãe tá falando, e que a mãe, não, minha mãe é louca, irmão.
Você não sabe a história da sua mãe. Ela é uma mulher, parça. Você não tem ideia das coisas que ela passou e ela nunca vai te contar. Começa a ver ela assim como você me vê. Você me vê como uma mulher foda, que faz e acontece, que cuida de filhos e cuida de comunidade e que faz tudo e acontece. A sua mãe é muito mais do que eu. Porque eu ainda consigo falar, mas essas mulheres sobrevivem e cuidam de filhos e cuidam de netos e levam casamentos já falidos, que os caras mesmo falam, meu pai é um escroto. Pensa, quando que a sua mãe conseguiu sentar e conversar com você sobre isso? E que eles, homens, amigos homens meus, começaram a ter esse outro olhar para suas mães e começou a vê-las como mulheres. E que quando começou a vê-las como mulheres, de sentar e conversar e ver o tamanho da força que essas mulheres tinham, que elas têm. Então não é algo só fechado realmente para a periferia. Na periferia é tudo mais complicado, nós sabemos. Mas quando se trata do gênero feminino, tudo é mais difícil. Hoje nós ainda temos ferramentas, nós temos essa live, nós temos as mulheres, nós vamos para as ruas, a gente para o Brasil, a gente para a cidade. Antes não tinha. E para muitas dessas mulheres verem suas filhas fazendo uma outra caminhada, elas acabam se batendo de frente. Sempre converso com muitas amigas minhas feministas que têm mãe e que tiveram grandes problemas com as mães porque acham que nossa, mas ele é muito antiquado, ela não tá entendendo. Eu falei assim, você é feminista? Então você começa a ver a sua mãe como mulher. Porque você veio dela. Já começa por aí. Se você se cura, isso é um ditado indígena que fala que quando eu trabalho a minha cura como mulher, eu estou curando a minha ancestral. Porque a minha ancestral, ela sofreu muito mais violência que eu. Nós ainda temos informação, mesmo sendo vítima de muitas coisas. Nós ainda temos coletivos. Nós hoje temos muitos direitos que antes nós não tínhamos, embora esses direitos nem todos hoje estão ali, mas a gente faz e acontece. Foi escrito, alguém sangrou muito para que aquilo acontecesse. A minha avó, a minha mãe, sua avó, sua tataravó, independente de classes e de etnias diferentes, não tiveram isso. Então, quando a gente vê a mulher como nós, assim, quando eu vejo uma outra mulher independente de qualquer situação, ela tem um útero, ela é uma mulher. E eu nem entrei ainda na questão das mulheres trans, que é muito mais complicado, porque é a alma, é a essência. Então, são todas as mulheres dentro desse patriarcado que, em algum momento, foi amarrado, porque tudo era matriarcado antes, acredito que desde a colonização, todas as mulheres se tornaram vítimas, algumas mais, algumas não. Inclusive as que oprimiram outras mulheres também são vítimas, porque também são oprimidas, que não justifica a sua opressão sobre outra mulher que ela julga que é menor que ela. Mas a partir do momento que é o que acontece comigo, com a Nani, comigo e com a Bel, são uma das minhas melhores amigas que eu tenho, que são mulheres brancas, né? Não consigo lembrar de outras agora, mas o que aconteceu comigo com a Amanda Menconi, foi ela que me apresentou o feminismo. Antes de qualquer outra pessoa do mundo, ela me viu num evento que eu fui cantar em São José, e aí a gente conversou muito, e ela me trouxe a questão, nem sabia que feminismo existia, mas nem sabia que existia. E foi uma mulher branca que me trouxe tudo isso, né? Entendendo o lugar dela, entendendo a questão da reparação histórica, o papel dela era me emancipar, era reparação histórica sim, mas eu não vou esquecer disso. Depois que eu conheci outras mulheres negras, tão vítimas quanto eu, mas muito mais emancipadas, aí eu me vi nelas. Aí eu falei, eu posso. Assim como muitas mulheres negras da comunidade me veem e falam, eu posso. Mas essa caminhada não foi feita só por mulheres negras na minha vida. Também foi feita por mulheres brancas. O ILE existe hoje, não existe só graças à força de mulheres negras. À frente é mulheres negras, só mulheres negras que moram aqui, eu e minhas filhas. Mas as grandes apoiadoras que nós temos, para tudo, para a hora que for, muitas delas são mulheres brancas. São as pessoas que me pegam em casa quando eu tô tendo surto e me levam pro meio do mato, por exemplo. Que chora junto comigo. Então, tem sido a minha terapia. E aí eu digo que eu sou privilegiada porque as minhas ainda não têm isso. E eu ainda não consigo me ver dentro
dentro de uma sala de terapia. Então, a terapia, a psicanálise, a psicologia, ela tem que entrar dentro das comunidades junto com todo o conjunto de cultura. Se eu levo música, se eu levo uma roda de conversa para falar sobre violência doméstica, eu preciso já levar 2 ou 3 psicólogas e dizer que essa mulher, ela tem um apoio psicológico para passar por isso. Eu tenho que implantar isso dentro de tudo. Eu penso que até a questão da educação, dentro das escolas municipais, estaduais, dentro do posto de saúde, existe dentro do posto de saúde psicóloga? Existe, mas eu nunca vi uma. Existe psicóloga dentro do um? Sim, existe. Mas é como se fosse algo inalcançável. Parece que não é para você cuidar do seu psicológico. E acaba sendo banalizado. Foi tão banalizado na minha vida que eu ainda não passei, mesmo tendo na caminhada que eu ainda não passei por uma terapeuta. E no meu caso, não é nem por falta de vontade, não é nem porque não tem, mas por falta de. Porque eu ainda não me reeduquei em relação a isso. Então, eu ainda estou nesse processo de reeducação para aprender a cuidar da mente. Que a cabeça é a coisa mais importante que a pessoa tem, né? A mente, o ori, é a coisa mais importante que a pessoa tem. E como reeducar a comunidade dentro desse tema? O que você diz para mim? Informação. Eu acredito que a fonte de todo poder nosso é levar informação, porque as mulheres, elas não têm consciência de que elas sofrem abuso, porque elas acham que abuso é só violência física, mas elas estão sofrendo abuso emocional, elas estão sofrendo o abuso que agora eu esqueci o nome, mas é o abuso do dinheiro, né, do controle do dinheiro. Ela não tem dinheiro, o marido tem, então ele a oprime, ele a humilha. Então, são várias formas de abuso, mas as mulheres não sabem. E não são apenas as mulheres periféricas. O nosso foco aqui são as mulheres periféricas, mas não são apenas mulheres periféricas que não sabem que estão em situação de abuso. Então, assim, é preciso levar informação para o maior número de mulheres possíveis, para que a informação vá sendo difundida, expandida, passada de uma para outra, como era antigamente. Tudo era passado na oralidade. Todo o conhecimento que nós temos veio na oralidade, não tinha livro. Por quê? Porque as mulheres que vieram, né, que foram arrancadas dos seus países lá no continente africano, que vieram para cá, que trouxeram conhecimento das ervas, que trouxeram conhecimento das religiões, foi tudo na oralidade. Não foi no livro, Foi. não foi na faculdade. Foi passando ali, ó, uma para outra. Então, assim, o básico do básico, o mínimo do mínimo que se pode fazer é levar informação. É levar informação e, dentro das suas limitações, fazer o que se faz. Indicar para terapia, para psicólogos, para parceiras que estão dispostas a trabalhar, que estão dispostas a levar a saúde mental para as pessoas que precisam, mas que não têm condições econômicas para pagar. Incrível, gente. Muito legal mesmo. É essa pergunta que eu ia fazer mesmo, né? Que o que seria preciso, né? Eu até pensei, tipo, de trazer essa informação, se a gente tivesse oportunidade, tivesse um poder e tal, de começar da escola, né? Que aí é quando tá começando o desenvolvimento da mulher, da criança. Porque às vezes acontece isso com você ou comigo, porque a gente não teve esse acesso desde criança. Mas aí pegar da criança, sabe? A gente tá falando sobre psicologia também e tal. É, a primeira vez que eu fui numa psicóloga pública, ela começou a discutir comigo, tipo, uma coisa que eu sabia que ela não podia fazer envolvendo religião. E aí eu parei e pensei, eu falei, meu, quantos jovens, tipo, foram lá, tentaram falar alguma coisa e ela queria impor a opinião pessoal dela, sendo que ela tá ali profissionalmente e ela tá Não recebendo fazer um. pode. Não pode. E aí depois de lá eu não quis mais ir, assim, mas, tipo, não na questão pública, né? Mas foi muito legal o tema, adorei. Gente, de verdade. Queria perguntar pra vocês se a gente pode encerrar essa temática e ir pra próxima. Se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu tenho uma proposta.
É porque minha cabeça ficou explodindo aqui, né? Para você, né, e para todas as mulheres que estão assistindo, para o projeto, né, para a Nani que está assistindo, para todas as colaboradoras dela, da gente estar fazendo um grande encontro, né, com uma grande junta de psicólogas, de psicanalistas, de terapeutas, trazer temas, rodas de conversa, para que as lives não sejam só lives onde nós só mexemos e a gente deixa por estar, Dar né? continuidade, né? A continuidade. Tem muitas amigas minhas da arte, né? De São José, Taubaté, Pinda, Lorena. Isso que eu tô falando do Vale, não mexi no Brasil ainda. Mas Vale, a nível Vale do Paraíba, né? Então, deixa a minha proposta aqui para você, deixa a proposta para Nani. Vou fazer essa provocação para as nossas amigas, né? Que são muitas que são terapeutas e psicólogas e que tá dentro desse rolê e que são partes dessa luta, da gente estar criando um grande encontro, que esse encontro seja anual, uma vez por ano. Por mim, eu faria uma vez por mês, para começar a nos tratarmos, assim. Tenho várias outras amigas de luta minha, para que nós possamos ser agentes multiplicadores dentro das nossas comunidades e levar esses encontros para dentro das comunidades, para que outras mulheres como eu possam entrar dentro da escola, dentro do posto de saúde e reivindicar um atendimento psicológico, para que nós possamos não ter só uma psicóloga ou só uma terapeuta para atender 10 mulheres vítimas de estupro, como é o caso que a gente está passando agora. 10 mulheres vítimas de estupro e, além disso, sendo desacreditada pela sociedade. Então, assim, Sendo a tornada violência. culpada, né? Ela é a vítima, mas é exposta como culpada. A senhora não tem ideia do que tem acontecido com a gente, mas a gente vai conversar em off depois. E nós estamos precisando muito de uma junta de psicólogas para poder tratar das nossas vítimas, a grande maioria vítimas de estupro, e que estão sendo desacreditadas pela sociedade, pela justiça, e estão assim em choque porque elas estão sendo elas estão sendo vistas como culpadas, uma vez que foram violadas. Quando elas tiveram coragem para poder gritar isso para o mundo, e isso é muito dolorido, elas estão sendo apontadas como culpadas e não como vítimas. Então, a provocação vem para a gente poder fazer, de repente, um encontro anual, uma vez por ano, esse grande encontro, onde as nossas mulheres de luta da arte possa estar ali, aonde nós possamos trazer as nossas mulheres de comunidade, nossas mães, nossas primas, nossas amigas, porque está todo mundo doido. Todo mundo está doido. Trazer para que eles entendam essa importância, porque nós somos aquilo que você falou, é a questão da informação, a comunicação, a oralidade. Quando eu levar a dona Regina, que é a liderança da minha comunidade, que é uma mulher que já passou por tantas violências, já um filho já morreu, cuida de todo mundo e não se vê como pessoa. Quando ela sentar e ela for tratada, ela vai chegar e vai falar para dona Maria, para dona Benedita, para dona Neuza, e no outro dia essas 3 ou 4 mulheres vão começar a procurar esse cuidado. Então é essa provocação para que haja um projeto, né, que nós possamos fazer uma vez por ano um encontro para tratamento da saúde mental das mulheres. Porque se a mulher é a estrutura da sociedade, as mulheres todas precisam ser tratadas, cuidadas e acolhidas, né? Então fica essa Façamos. axé. Muito legal, gente, de verdade. Então, e aí, passando para a próxima temática, entra na questão da herança da ditadura, né? Eu estava até conversando com a Nani, que tem várias, mas a principal que ela gostaria que a gente abordasse seria sobre a polícia, violência policial. Mas está entreaberto, assim, aí novamente eu falar, se vocês quiserem falar de acordo com a vivência que vocês têm, ou com o estudo teórico, vocês fiquem à vontade. Tô aprendendo. Ela até esfregou a mão assim, ó. Pode começar, por favor. É assim, eu acho que eu e Dani devemos ter mais ou menos a mesma idade.
A ditadura, ela compreende o período de 1964 a 1985, né? E é um Aham. período, é um momento muito triste e violento da nossa própria história, caracterizado por violação dos direitos humanos, sendo comum práticas de tortura, prisões ilegais e mortes, ok? Quando os militares eles entraram, eles tomaram o poder com a ideologia de segurança nacional, eles desprezaram o sistema político, o Congresso, o Judiciário, eles criaram as suas próprias regras de funcionamento. E para justificar as suas ações, eles criaram os atos institucionais, né, que compreendiam vários dispositivos e órgãos de informações, né, órgãos secretos de informações e de segurança. Então, o país atravessava um período muito turbulento, caracterizado por muitas manifestações de cidadãos que eram contrários ao sistema ditatorial, ao regime ditatorial, e um período ainda agravado pela alta concentração de renda, né? Ou seja, o dinheiro, o maior volume de dinheiro do país estava só numa pequena parte da população. Existia inflação, né, e dívida externa. Inflação, o que consistia a inflação? Você ia hoje no mercado, o feijão custava 10 mil cruzeiros. Você ia, amanhã ele custava 12. Você ia na semana que vem, ele custava 14. Enquanto que o salário do cidadão não conseguia, era muito baixo, não conseguia pagar. Um parêntese, eu estou falando da ditadura, tá? Qualquer semelhança com um período que você já tenha visto é mera coincidência, né? Então, assim, houve uma verdadeira agressão ao público, de forma geral. Ocorreu a diminuição de verba na saúde, uma verdadeira agressão à educação básica, que decorreu o quê? Milhões de crianças sem acesso à educação, aos estudos, ataque à universidade, né, com invasões nos campos, nos prédios das universidades. E aí havia o quê? Apreensão de documentos, de livros nessas faculdades, demissão de reitores, professores, funcionários, expulsão de alunos que não se enquadravam, digamos assim, no regime, né? Eles não eram, se encaixam, eram contra, vamos dizer assim, para facilitar, eram contra o regime militar. E aí vem também a cultura, né? A proibição e censura de músicas, de peças, de filmes, né? E agressão ao trabalho, né? Porque houve perda dos direitos trabalhistas e os trabalhadores, eles não podiam sequer fazer greve, né? Então o país também enfrentou uma brutal censura à imprensa. Muitos jornalistas foram presos, muitos jornais foram fechados, porque qualquer ação da imprensa que pudesse ofender o governo, ela não poderia ser veiculada. Novamente, eu estou falando da ditadura. Se você já viu alguma coisa isso fora dessa, é mera coincidência, tá? Nossa Então, assim, senhora. Posso falar? Não, nossa, porque eu tô aqui vendo tudo de novo, algumas coisas. Não é? É isso. Então, assim, nesse momento histórico, nós temos relatos e provas de cidadãos que foram cruelmente torturados e mortos. E, assim, em muitos casos, houve contradição nos documentos, né, oficiais que, que eram falseados ou nem existiam, né? Então, ocorriam detenções sem mandato judicial, com desrespeito às leis que garantem os direitos do cidadão. Eram comuns torturas, né? E eram várias formas de tortura. Então, tinha sessão de eletrochoque, cadeira e cama eletrificada, queimadura, afogamento. Eles utilizavam insetos, animais perigosos, animais peçonhentos, né? Os corpos, eles utilizavam produtos químicos durante as interrogações, né? Os corpos das pessoas que eram contrárias ao regime militar, eles eram largados em terrenos baldios ou eram enterrados como indigentes, né? Os mendigos e cidadãos, eles eram cidadãos comuns, eles eram utilizados como cobaias em sessões
em aulas de tortura no regime militar. Inclusive, a tortura foi tornada uma disciplina na formação dos militares naquela época, na época da ditadura, né? E assim, mulher, criança, idoso, ninguém era poupado. Qualquer um podia ser torturado, e era, né? Então, assim, e ainda houveram indivíduos que foram torturados, né, sob assistência de agentes da saúde, ou seja, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, médicos e outras pessoas de outras áreas de conhecimento que fomentavam essa violência. E eles podiam dizer, alegar que estavam cumprindo ordens, né? Então, eles estavam ali torturando, eram profissionais da saúde que estavam ali torturando indivíduos, cidadãos, e eles podiam dizer que estavam cumprindo ordens, né? No entanto, essas práticas, elas estavam apoiando a exclusão do cidadão e fortalecendo o terrorismo do Estado, né? Que, vamos dizer, era um terrorismo, né? E assim, e aí, como consequência, as sequelas psicológicas de quem viveu essa situação, elas podem afetar vários aspectos, assim, da existência humana, né? Destruição da pessoa e dos valores da pessoa, né? Uma desorganização da relação da pessoa consigo mesmo e com a sociedade em que ela está inserida, né? Porque tem a possibilidade dessa pessoa ter uma conduta que está em maior ou em menor consonância aí com o regime ditatorial. Então, ela poderia estar concordando em maior ou menor grau com a ditadura. E assim, a gente não pode dizer que tem um quadro sintomatológico de sequela da ditadura único para todo mundo. Então, a gente não pode dizer assim, todo cidadão que viveu tortura, que viveu o período da ditadura, ele vai sofrer de depressão, ou ele vai sofrer de ansiedade. Não, cada cidadão, né, tem as suas próprias sequelas, né? E elas podem ser graves e permanentes. E aí a gente pode considerar a alta porcentagem de suicídios, né, de problemas identitários, angústia crônica, lutos não elaborados, porque assim como eu falei, que os corpos das pessoas, eles eram largados em terrenos baldios, ou eles eram enterrados como indigentes, quantas pessoas perderam seus entes queridos e não puderam elaborar o luto, porque ela até hoje não sabe onde o avô está, porque morreu no período da ditadura. Mas onde foi parar o corpo? Não sabe. Quantas e quantas mães sofreram com isso, né? Então, assim, alteração de hábitos alimentares, sexuais, dentre outros aspectos, ocorrência de sentimento de culpa, de vergonha, perseguição, isolamento. Então, assim, dificuldades de relacionamento, dificuldades de se inserir no mercado de trabalho. E, assim, essas são apenas algumas, e olha quantas, né? Mas são apenas algumas consequências que pessoas que viveram tais horrores, elas podem sofrer. E assim, essas pessoas que sofreram esses horrores, foram negados o direito à vida, o direito de realizar os seus projetos pessoais, o direito de realizar os seus sonhos. Isso é muito grave, muito, muito grave. E assim, a gente poderia falar várias e várias e várias e várias situações, né? Mas eu gosto de voltar para a cultura, né? Porque eu acho que aqui o tema é bem voltado para a cultura. Assim, muitas pessoas, muitos artistas foram exilados. E a gente pode falar assim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, que são grandes nomes, que são pessoas assim super adoradas na nossa sociedade, foram exilados, né? Tiveram suas músicas censuradas. Glauber Rocha, o grande cineasta baiano, que eu tenho que puxar a sardinha, né, para minha cidade, para minha terra, né? Então, foi exilado. Então, assim, gente, Oscar Niemeyer, tem noção? Um arquiteto de grande renome no país e no mundo foi exilado, foi censurado. Então, assim, é um período de muita vergonha e de muita dor, né? E assim, eu vivi
o finalzinho, né, ali 84, que eu me lembro, 83, 84, 85, eu me lembro ali do movimento das diretas já, me lembro da Fafá de Belém fazendo show, cantando, vendo na televisão o movimento diretas já para o voto, e me lembro do, a gente, desculpa que eu falo com a mão, né? Me lembro do presidente Figueiredo, né? Gente, aí a pessoa fala a idade, né? Mas enfim, me lembro do presidente Figueiredo andando, aquelas coisas. Então, assim, são coisas que ficam, né? Eu não sofri tortura, eu não perdi parente nenhum querido, mas eu me lembro. Eu me lembro da inflação, eu me lembro do dinheiro curto, né? Então, são coisas que ficam, que a gente ouvia, né? E via no noticiário todo dia. E sem falar que eu esqueci de falar da dívida externa, né? Que era uma coisa que vinha, que aquela dívida externa que devia para o Fundo Monetário Internacional, e devia, e nunca que pagava, né? Então, assim, é aterrador e com certeza devastador. As consequências são devastadoras. É claro que a maioria das pessoas que viveram a tortura morreram, hoje já são idosas, né? Já têm uma idade avançada, mas são muitas pessoas que a gente poderia falar. Agora, se vocês me permitem, eu queria falar de um filme que chama A Torre das Donzelas. É um filme de 2018, que ele conta a história de algumas presas que dividiram uma cela no presídio Tiradentes. E entre eles estava a presidente Dilma Rousseff. Aos 22 anos, ela foi presa, né? Ela fazia parte de um movimento chamado Comando de Libertação Nacional. Deixa eu ler aqui, senão eu falo besteira. Movimento contra a repressão do regime. Ela foi submetida a tortura com pau de arara, palmatória, choques, socos e condenada a 6 anos de prisão. Ela foi libertada em 1972 com redução da pena. E aí, 41 anos depois, ela se tornaria a primeira mulher presidente do Brasil. E ela tem uma fala que eu quero ler para não falar besteira, que é o seguinte: se o interrogatório é de longa duração, com um interrogador experiente, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque. Uma dor que não deixa rastro, ela só te mina. E quando você ouve isso, uma dor que te mina, eu pelo menos, eu já me sinto péssima. Imagina a pessoa que viveu isso, né? E assim, eu não poderia deixar de falar de Lélia Gonzalez, Não né? tem como. Não poderia deixar de falar de Lélia Gonzalez, que é autora, política, professora e que viveu esse movimento, que viveu nesse tempo, né? É assim, é uma das figuras mais importantes do país, pouco falada, pouco conhecida, né? Precisou Angela Davis vir aqui no Brasil e dizer: por que vocês me estudam? Vocês deviam estudar Lélia Gonzalez. Eu aprendi muito do que eu sei com Lélia Gonzalez. Então, é preciso falar de Lélia Gonzalez, é preciso ensinar para as nossas meninas sobre Lélia Gonzalez e falar que ela sofreu também na ditadura. Miriam Leitão, eu não sei a Bru, mas a Dani, com certeza, viu Miriam Leitão na televisão. Miriam Leitão, jornalista, ex-militante do PCdoB. Ela também sofreu, foi presa por fazer parte do partido político, e que era considerado clandestino na época, obviamente, porque era comunista. Ela e o marido, eles foram detidos em 72. E na época ela tinha 19 anos e estava grávida do primeiro filho. Mesmo assim, mesmo grávida, ela foi submetida a sessões de tortura, agressões físicas, pancadas na cabeça, ameaças e torturas psicológicas. Então, assim, ela foi trancada em uma cela escura com uma cobra e ela estava grávida. E aí eu me lembro da sua fala, Dani, que diz que sofreu violência desde que se entende por gente. E aí a gente vai além. Sofreu violência desde que estava no ventre da mãe. Para a gente ver como é grave a situação. E eu tenho uma história que assim, não é que eu gosto de ouvir pela situação, mas é como uma mulher pode ajudar a outra.
a rainha do rock, Rita Lee, ela foi presa, grávida, né, do seu primeiro filho. E, e ela tinha meio que uma treta, assim, com a Elis Regina, né, não se falava, assim, que a Elis Regina era meio... E aí a Elis Regina foi até lá, onde ela estava presa. E como ela era famosa, né, ela rodou a baiana, porque a Rita ali estava sem comer, grávida ali, e aí ela rodou a baiana e falou, ó, se não trouxer comida para ela agora, aqui eu vou chamar a imprensa. E vou botar a boca no trombone. E aí levaram comida para Rita Lee, e a Rita Lee conta isso, que é assim, o que a gente pode falar de sororidade, A né? verdadeira, né? A verdadeira, né? Elas não eram amigas, elas não tinham uma relação, mas quando Elis Regina soube, não, peraí, ela é uma mulher, ela é uma cantora, assim como eu poderia ser eu. E ela foi lá e agiu. Então, assim, a ditadura é um período, assim, terrível da nossa história e que eu, enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto mulher, não gostaria jamais de ver. A gente ouve, né, os absurdos de falar de volta da ditadura, mas realmente não dá para pensar nisso de novo no nosso país. Acho que eu falei demais, né? Eu acho que você Não. falou bastante, muito bem, muito e que nos ensinou muitas coisas, assim. Eu acho que é isso. Acho que é uma mulher ensinando outras, né? E trazendo um pouco dessa história que que realmente assim nós sentimos um pouco disso, né? De 2018 para cá na pele, eu, minhas filhas, né? Do que poderia acontecer com a gente, do que aconteceu. A gente estava falando sobre coisas que aconteceu lá, mas a gente está vendo se repetir algumas dessas coisas, por mais que elas sejam sutis, né? Ninguém presta muita atenção, mas ela está acontecendo. Nós demos uma palestra numa escola aqui em Jacareí, Coronel Carlos Porto, que por coincidência é no quintal do museu, que para mim aquilo não é museu, né? Que é a casa de uns traficantes, a casa do maior traficante de pessoas e ser humano do Vale do Paraíba, Coronel Gomes Leitão, e ela é parte do mesmo quarteirão. E fomos dar palestra nessa escola, e nessa escola a gente foi uma grande revolução que aconteceu ali, aonde num determinado momento eu falei assim, quem é a galera que faz parte da turma do arco-íris? E muitos alunos se levantaram e se colocaram de pé. E nesse momento, assim como eu fiz com a questão dos jovens negros, fiz também com a questão LGBTQIA+. E chamei toda a junta escolar, diretor, vice, professores, inspetores, as tia que limpa, que trabalha com a limpeza, com a base da limpeza da escola, e falei, eles merecem tanto respeito quanto qualquer outro aluno. Se um casal de hétero pode se beijar na sala, pode se beijar, andar de mãos dadas no pátio, por que eles não podem? A regra tem que ser para todos. E ali muitos tiveram coragem de gritar para a sociedade, ou seja, a escola e todos os alunos, e dizerem: eu sou gay, eu sou bissexual, eu sou lésbica. E depois que a gente saiu dessa escola, teve aí um grande problema, uma grande repressão por parte do diretor, né? Onde vários alunos nos procuraram pedindo ajuda, aonde esse diretor, não preciso falar, né, de que banda que ele estavam chamando os pais desses alunos, né, que se abriu para a sociedade inteira, e para poder falar para os seus pais, sabia que o seu filho é gay, que a sua filha é lésbica, que a sua filha é bissexual? E esse ano teve um grande histórico de racismo dentro dessa escola, saiu nos jornais, mas nós deixamos ali dentro também a semente da revolução, onde os próprios alunos detectaram e os próprios alunos protestaram e os próprios alunos enfrentaram ameaça de alguns professores e do diretor. Muitos alunos que a gente conhece já foram expulsos dessa escola por não
por não aceitar. Por que que você está falando isso? Por que que você está sendo racista? Por que que você está sendo homofóbico? Por que que você está querendo enfiar uma cruz de Cristo na goela de algum aluno? Então, ficou muitas marcas, né, da ditadura no Brasil. A questão da polícia militar, né, da violência, do que é sofrido, de quando você sofre um enquadro sem falar sim, senhor e não, senhor. Do poder da polícia de achar que pode chegar e chegar batendo e chegar atirando. Nós não temos a ditadura hoje, mas Marielle foi morta por quê? Porque ela estava denunciando corpos que estavam sendo torturados e que os pais buscavam esses corpos em carrinho de mão. E ela foi morta. E até agora não sabemos quem matou Marielle, né? Assim como aconteceu, eu estava lembrando esses dias que ela era um Marighella, Marielle Marighella, né? E quantas violências eu já não passei, quantas ameaças de não poder andar sozinha até hoje, né? Tive que mudar de bairro, ficar com medo das minhas filhas andar por aí, porque o inimigo hoje, ele não tem face. Antes nós sabíamos quem era, né? Hoje ele alastrou, a partir do momento que um criminoso assume poder, ele dá poder para toda uma sociedade que já guarda isso dentro dela, trazer isso para fora. Então, assim, aumentou o número de mulheres trans, de pessoas trans sendo mortas, de pessoas pretas sendo mortas, de pessoas em situação de rua sendo mortas, de corpos e corpos e corpos sendo lançado e a mãe procurar e não saber onde que está o filho. Quem matou? Ele entrou dentro de um carro de polícia. Alguém viu ele entrar, mas ninguém viu ele sair. Então isso deu poder para o Estado, porque não tem como falar assim, acabou, a ditadura acabou. Não é tão explícito como era antes, né? Mas ainda continuamos morrendo. Houve aí em 2019, houve um número muito grande de pessoas frentes de luta lá pro lado da Amazônia, Rondônia, encontraram uma ativista foda, aquela mulher, num pau de arara cheio de tortura. Hoje os grileiros entram dentro das aldeias e atiram, como fizeram com os Yanomamis. 3 crianças foram sugadas por uma máquina de garimpo. 2 meninas foram estupradas. Então, assim, historicamente, isso passou e deixa muita dor e a gente fica com muito medo, né? Frentes de luta, toda vez que muda alguma coisa no Congresso, nós já fica aqui pensando o que ela vai fazer na nossa vida, porque alguma coisa pode acontecer. Nós somos visadas, eu, Nani, Dani do MST, a Rai que está no MST, Marcela, várias frentes de luta do Brasil inteiro, tá sempre visada. Essa Mari que morreu, era vigiada o tempo todo, morava em Mogi. E a gente ficou aí, vai dar 4 anos, eu espero que vai mudar, que a gente vai fazer isso mudar, com um alvo na nossa cara, assim como aconteceu com Marielle, né? Muitas coisas não são noticiadas, porque antes, eu não me lembro muito, mas hoje a imprensa, televisão, ela não é imparcial. Ela passa o Nunca que ela foi, quer passar. né? Nunca foi. Oi? Nunca Então, não foi, sei, né? não sei antes, mas ela não é imparcial. Então, nós temos muitas frentes. Meu Deus, quantos caciques, quantos guerreiros de aldeias que estão lutando por terra, que estão protegendo o seu povo, foram assassinados por grileiros nos últimos 3 para 4 anos agora, absurdamente. Tanto que eles tá tendo acampamento agora em Brasília. Então, hoje ela tá meio ali que escondida, mas ela existe. E de 2018 para cá, as pessoas que trazem isso dentro deles externizou de uma maneira muito grande. O número de mulheres que a gente conhece que são lésbicas e que são violentadas, estupro corretivo aumentou muito, espancamento aumentou muito. São Paulo, metrô, a pessoa tá ali de mão dada com o namorado ou com a namorada, é homossexual, ele apanha, sabe? Aumentou o número de aumentou não, sempre houve, mas hoje há uma liberdade de neonazistas dentro do país.
sabe? Da gente ter que se proteger e da gente procurar saber o que está acontecendo, porque abriu-se as porteiras, né? Abriu-se as Sim, porteiras. sim. E assim, hoje não Grande. existe, hoje não existe a ditadura, porque assim, a ditadura foi o quê? O golpe militar, em que os militares assumiram o poder. Hoje o poder não é dos militares, né? Hoje o poder é do Congresso. Temos o legislativo, o judiciário, o Congresso. Não é o poder dos militares, mas existem censuras, existem movimentos cruéis, existem corpos pretos sendo mutilados, sendo destroçados diariamente. Diariamente. Existem E mulheres sendo violentadas. todos esses corpos estão, é preto, trans, indígena, e não se fala disso. Exatamente. Não se fala. Fala-se por. Fala. Fala E aí assim, por 5 minutos, uma semana. Ai, gente, caiu. Uma semana, vamos fazer um protesto em tal lugar. Mas esses corpos continuam se acumulando e acumulando e acumulando. Não é uma ditadura com um golpe militar, mas é algo exatamente. que eu não lembro, não tenho ideia de como era antes. Nós temos aí, como Lélia, mas nós temos muitos corpos pretos nessa época que nunca foram encontrados, Sim, né? muito, vários. Muitos, muitos E corpos pretos. E sim, aí a gente está numa situação hoje aonde o feijão tá R$ 10, 10 e pouco. Aonde você não sabe que as pessoas se preocupam com gasolina. Eu acho muito importante se preocupar com gasolina. Mas aqui onde eu tô agora, essa comunidade está se preocupando com o pão que vai comprar amanhã. Porque nem o pão tem, né? Quem comia carne hoje come ovo. Quem comia ovo hoje não está comendo nada. Não está comendo nada. Então, eu acredito que a gente está numa situação assim, mas não numa questão de, eu não sei dizer as palavras, mas muita coisa que você falou que acontecia, quem está assistindo ou quem vai assistir, vai ver que também está acontecendo hoje. A questão do preço da comida, a questão da saúde. A gente está aqui com o caso de uma menininha que está com tumor na cabeça. Estuda como uma das minhas filhas. Uma garota preta. E não tem médico na rede. Não tem médico na rede. A gente está pós-pandemia, né? A doença que matou mais de 500 mil pessoas. E tudo está caindo assim na normalidade. E tá tudo bem. Eu tô de fato assustada com o que está acontecendo. Por isso que eu acho que acredito que o cuidado com a mente é muito importante. As pessoas perguntam pra gente qual é vamos derrubar o sistema. Doutora, eu não acredito que dá para derrubar o sistema que foi tão bem amarrado, sabe? Mas eu acredito que dá para plantar sementes, que dá para sim, para fazer um de formiguinha, que dá para deixar uma herança de cultura e de conhecimento. Eu não acredito que isso vai mudar agora, sabe? Mas porque tem muita sequela. Nós tivemos aí a sequela da ditadura, de pessoas que perderam seus familiares, e eu não posso dimensionar a dor dessas pessoas, mas nós temos aí 500 pessoas, 500 mil pessoas mortas, e como que tá a mente desses familiares, de pais, de filhos e de amigos, e agora não tem o que comer, e agora a gasolina tá não sei quantos, e você não tem médico, e você não tem acesso a nada, seu filho sai, você não sabe se ele vai voltar. A polícia entra dentro do morro e mata todo mundo, como aconteceu em várias comunidades do Rio de Janeiro esse ano, onde as mães teve que buscar o corpo dos filhos no mangue, né? Aonde se prende, se forja. Eu não tenho só. Mas vocês estão buscando por uma mudança do mundo? Eu acredito que dá para você. De novo, eu volto à cultura, eu volto ao acolhimento, eu volto à plantação de sementes dentro das comunidades, para criar comunidades independentes, para que essa comunidade reivindica, ela própria comunidade, reivindique direitos. E busco muito para que haja saúde mental e a volta para dentro, porque doeu muito o que aconteceu nesses 4 anos no Brasil, que foi histórico. Doeu muito o último ano, tantas perdas que nós tivemos. E vai ficar muito estrago, tá deixando muito estrago o que está acontecendo, né? O que já aconteceu
e o que está acontecendo. Assim, eu acredito que a solução é o que aconteceu com a Elise e com a Rita Lee, é o que aconteceu lá atrás com o Malcolm X e o Martin Luther King quando estava preso em Selma, é o que está acontecendo agora, né, da gente trocando essa ideia, é o que está acontecendo com as pessoas que estão nos assistindo. É de fato a união para poder não só estancar o que está sangrando, mas para poder plantar um futuro melhor. E o futuro melhor, eu acredito que é cuidar dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes, que muitos estão se cortando, estão querendo morrer, e mudar essa história do final do ano para o ano que vem. E continuar juntos para poder criar soluções, porque vão ser anos para poder melhorar ou mudar alguma coisa de tudo que já foi estragado nesse país, né? Eu sei que eu vou falar uma coisa aqui que vai de encontro, né? Vai bater aí, confrontar aí com as crenças de muitas pessoas, mas eu sou uma pessoa que eu acredito no poder da politização, no Eu também. sentido de, no sentido de ensinar política para as crianças, ensinar para as crianças que o voto faz diferença, porque o feminismo começou com a luta pelo voto. Sim. Como que eu, enquanto mulher feminista, posso dizer que não vou votar? Se a luta do feminismo começou pela briga pelo voto, pelo direito ao voto. Agora, a primeira coisa que se faz é o quê? É não dar verbas para o estudo. O que foi feito do estudo na época da ditadura? Tiraram os estudos que Conhecimento. poderiam fomentar o senso crítico. Tiraram filosofia, tiraram sociologia, tiraram psicologia. Eu tive aula de organização social e política do Brasil. Eu tive aula de educação moral e cívica. Minha filha não vai ter. Aí, Exatamente. percebe? E E porque assim, a falta de saber político não permite que o povo brasileiro faça escolhas assertivas. Haja vista o que aconteceu nas últimas eleições. O povo se ilude com certas coisas que são ditas na época da campanha, e aí elegem pessoas que não estão, de fato, alinhadas com o desejo do povo, com as necessidades do povo, né? Mas isso é um trabalho gigantesco e que quem está lá em cima não quer fazer. Porque países europeus, as crianças aprendem política na escola. No Brasil, eles tiraram. Lá na época da ditadura, e colocaram o quê? O ensino técnico, para certo? você trabalhar e produzir. Para você trabalhar. Para você o quê? Para você ir Não, lá numa montadora de automóvel e ficar lá, montando os seus automóveis, sem ter o senso crítico. Por quê? Porque sociólogo, filósofo, psicólogo eram os movimentos contrários ao quê? À ditadura, né? Historiadores, geógrafos, né? Eram contrários à ditadura. Então vamos tirar esse estudo. Então vamos tirar esse senso crítico das pessoas. Porque quem tem senso crítico, quem pensa, faz mal para o sistema, faz mal para o poder instaurado. Então seria assim um trabalho, é um trabalho muito grande. Por isso é importante a gente que está aqui embaixo, né, enquanto cidadão, se unir se e unir. passar conhecimento. Só gratidão mesmo. E é muito importante que agora, esse ano, que é o ano decisivo, que nós possamos mudar a história do país, né? Lembrando aí a toda a juventude que não tirou seu título de eleitor, tirem, para a gente poder mudar essa história. Não vamos mudar de um dia para outro, né, doutora? Mas já é Não, um grande. demora. Vai demorar, vai demorar. Gratidão por tudo. Eu que Gente, agradeço. obrigada. Eu que Aprendi agradeço. Eu muito com também. vocês. Foi ótimo. Vocês Obrigada. querem falar
sobre o tema, que a gente até extrapolou do horário, de Não, tão a bom gente que foi tava. embora. Não, se desse, a gente ficava. A gente foi embora legal. Mas a gente extrapolou. Falei demais. Não! Ai, que doida, claro que não. Queria agradecer, falar pro pessoal aí que essa live era para ela ser transmitida pelo YouTube, mas não rolou, mas ela vai estar salva aqui no Instagram, para quem não assistiu, pode entrar aqui no Insta do projeto que vai estar aqui. E amanhã vai ter uma outra live no mesmo horário, com outras manas, que a gente vai estar falando da questão da visibilidade lésbica, do genocídio com as mulheres por conta da igreja. Vou estar aqui mediando também, então estejam presentes. Queria agradecer a presença da Dani Crioula. Aprendemos muito com você. De graça. Com a doutora, aprendemos muito com você também. Que a gente possa continuar com essas redes, né? Para que dê continuidade e cheguem outras mulheres. É isso que vocês quiserem dar. Ah, é só gratidão, gratidão, filha. Quer dizer, Obrigada. Bruna, Obrigada. gratidão. E, doutora, muito obrigada. Gratidão a todos que assistiram. Eu aprendi muito, de verdade. E é isso, né? É a união. É, de fato, um entender o lugar de fala do outro, entender o histórico do outro e seguir. Não vai, essa revolução não pode ser de uma pessoa só. Agora a gente tem os verdadeiros donos da terra em Brasília acampando por direito à terra, né? É a gente entender que não existe só um movimento feminista, não existe só um movimento negro, não existe só existe antes o dono da terra, né? Que muitas das vezes é muito silenciado. Então toda a nossa força a gente está enviando para eles lá em Brasília, para as etnias indígenas que estão lá lutando. Só agradecer a Nani, esse projeto lindo, a todos que participou desse projeto. Cheguei agora no final, caí de paraquedas, mas estou muito feliz porque estou acompanhando já há um tempo. E é isso. Revolução é aquela mana que é marginalizada, né? Que a sociedade vê como o lixo do lixo, sentar, escrever um projeto e a gente está aqui agora, através da escrita de pessoas que a sociedade desacredita, né? Revolução é mulheres pretas que poderiam estar mortas por causa da violência, estupro, tá aqui cuidando de comunidade. Evolução é você estar aí onde você está, cuidando de tantas pessoas, vim da Bahia, tá aqui com a gente hoje, né? Compartilhar de conhecimento e dar as mãos para juntas a gente fazer a diferença. É trabalho de formiga? É. Uma vez uma psicanalista falou para mim assim: você não vai mudar o mundo. Você está querendo mudar o mundo? Falei, minha senhora, eu não quero mudar o mundo, minha senhora. Mas se eu conseguir mudar o mundo de alguém, ajudar alguém a entender, ver por outra perspectiva, eu já mudei o mundo, porque nós somos mundos paralelos, né? Então estamos aqui com muitas pessoas que mudou o curso da vida e está lutando por dias melhores. E eu sei que cada lugar do planeta tem pessoas assim como a gente. E o universo está trabalhando para que a gente se encontre, né? Como aqui hoje. Então eu sou grata por esse rolê. Gratidão a todos que assistiram. Doutora, muito obrigada. A gente vai conversar. E é isso. Gratidão, axé. Meu pai, o sangue abençoe a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Segue.